Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa. Vamos falar hoje de Homem-Aranha 2 e Amazing Spider-Man 2, o espetacular Homem-Aranha parte 2, a ameaça de Electro, que está nos cinemas e você já deve ter visto, muitos de vocês já devem ter visto. Se você não viu ainda, está querendo uma dica de ver um bom filme, esse é o lugar. Aqui no Mais Uma Coisa a gente fala das coisas quentes, de assuntos quentes da cultura pop. E eu já fiz um vídeo anterior sobre as minhas expectativas sobre o Homem-Aranha. Eu já vi o filme, já estou de volta e vamos falar de Espetacular Homem-Aranha, que conta mais uma vez com a direção de Mark Webb, né? Também com o Andrew Garfield voltando ao papel de Homem-Aranha. Eu adoro o Andrew Garfield como Homem-Aranha, eu acho bem melhor que o Tobey Maguire, tenho meus motivos, vou falar pra vocês agora a razão, porque vocês se apegam muito ao Homem-Aranha antigo, porque aquele que vocês viram quando vocês eram crianças, vocês adoram ele, mas não, Andrew Garfield é melhor. Eu vou explicar por quê. Porque o Homem-Aranha antigo do Tobey Maguire, ele era um personagem, quase um personagem cômico, sabe? Ele não me entregava aquilo que eu achava que deveria ser o Peter Parker. Era um personagem quase cômico, um personagem pastelão, um personagem, sabe, derrubar bandeja no chão, perder ônibus, bicicleta quebrar, ele cair. Era um negócio muito físico. O mundo era o fracasso do Peter Parker. A angústia do Peter Parker estava no mundo, o mundo que esmagava ele. Ele era um garoto bobo, você vê que é um cara bobo, um cara bobão. Já o Andrew Garfield como Peter Parker eu acho muito melhor, porque ele simplesmente é um cara que é internamente angustiado. Ele tem aquela culpa interna dele, que aconteceu com o Tio Ben, pelo que aconteceu com o Capitão Stacy no primeiro filme. E ele, pelo que ele não saber quem são os pais dele, o que os pais dele estavam metidos, e ter essa dúvida interna dele, do personagem, isso me entrega muito mais sobre quem é Peter Parker do que um cara onde tudo dá errado. Ah, que engraçado lá o nerd caindo na lata de lixo. Então, pra mim, o Garfield me entrega o que eu acho que deve ser o Peter Parker. Pelo menos essa é a minha opinião, essas as minhas razões. Como o Homem-Aranha eu também gosto muito, porque ele traz um Homem-Aranha mais piadista, aquele Homem-Aranha mais sacana, aquele Homem-Aranha que é tipo um bufão, um palhação. Isso é muito interessante porque o Homem-Aranha ele casa diretamente com aquela história do palhaço trágico. Que ele é um cara magoado, ele é um cara cheio de conflitos internos, ele é um cara triste. O Peter Parker é um cara triste, tem vários motivos para ele ser triste. E ele, quando veste a roupa, ele veste a fantasia, ele vira um cara palhacento. Então é exatamente um palhaço trágico, que ele, no picadeiro ele faz graça para as pessoas rirem, mas nos bastidores ele é um palhaço que chora e tal. Eu acho isso bem foda sobre o Homem-Aranha. E o Mike Webb também soube trazer isso muito bem pras telas. E o Garfield, apesar de ter quase 30 anos, ele me convence muito bem, sendo um cara de 19, eu vejo ele como um teenager, não tenho nenhum problema quanto a isso, ele me engana perfeitamente nesse sentido. Isso é muito importante porque Amazing Spider-Man 2 é um filme muito mais sobre Peter Parker do que um filme sobre o Homem-Aranha. Então, sem mais delongas, vamos para o filme, vamos falar de tudo que acontece em Amazing Spider-Man 2. E se você não viu o filme, dá aquele pause porque tá vindo a vinheta do spoiler. E a primeira coisa que você deve observar nesse novo filme do Homem-Aranha é que é um filme sobre tempo. O tempo é muito importante nesse filme. Na primeira cena que aparece é uma engrenagem de relógio que vai dando um zoom out, assim, um relógio de pulso do pai do Peter Parker. É importante você ver que todos os personagens vão ter alguma treta, vai acontecer alguma coisa envolvendo o tempo durante todo o filme. Então é uma coisa bem legal para você prestar atenção enquanto você vai vendo o Homem-Aranha. E nesse filme o Electro é o principal vilão, o personagem do Jamie Foxx, ele tem mais tempo de tela, é absurdo a diferença entre os outros dois. É um cientista nerdão, que ele tem uma obsessão com o Homem-Aranha e ele se acha um cara que é um nada. Esse novo Electro foi inspirado na versão do Ultimate Spider-Man, ou seja, não é aquele Electro que parece um palhaço. Ele é um verde amarelo, né? Ele é um Electro azul, ele é todo azulão. Me chamou de azulão! E ele é todo feito de energia, eu achei interessante o efeito da pele translúcida dele, onde você pode ver a energia fluindo pelas veias do rosto dele. Achei isso bem maneiro, eu tinha aquele medo meu de que ele ficasse muito parecido com o Senhor Frio. Na verdade, ele não fica tão parecido assim com o personagem lá do Batman e Robin, do Arnold Schwarzenegger. Ele faz umas duas piadas envolvendo eletricidade, shocking e power, mas não afeta tanto. Ele, quanto humano, eu achei um pouco caricato demais. Fizeram uma trilha sonora pra ele, meio uma trilha sonora meio cômica, meio bobalhona, que eu acho que ficou estereotipado demais o personagem. Eu acho que o Electro, enquanto na versão humana, não precisava ser tão idiota como colocaram. Recebe aqueles poderes todos de eletricidade, ele rouba a energia da cidade e tal, e ele sai na rua alucinado, ele não tá sabendo lidar direito com os poderes dele, aparece o Homem-Aranha, e ele conversa com o Homem-Aranha, pô, mas eu tô aqui, você lembra de mim, eu lembro de você, e aparece todas as imagens do Times Square, todas as telas, aparece a cara do Electro. Ele fala, pô, agora finalmente estou na primeira página, estão todas as telas, todo mundo olha pra mim, todo mundo me reconhece. E quando o Homem-Aranha aparece, o Homem-Aranha toma todos os spots, né? Ele aparece em todos
as telas no lugar do Electro. O Electro fica puto com isso porque tá roubando o meu momento de glória. Então, como sempre acontece nas relações de stalker, né, de amor na internet, a gente vê muito isso. O cara acabou virando inimigo mortal do Homem-Aranha, agora eu te amo, agora eu te odeio. E começa a fazer, dar umas porradas no Homem-Aranha. O foda é que o Electro, ele é muito poderoso. Eu achei que deram poderes pro Electro muito superiores aos poderes do Homem-Aranha. E fica sempre difícil você equilibrar os dois, porque o Electro sempre me parece poderoso demais, cara. Ele tem vários poderes, ele voa, Aliás, eu tava com medo dele ficar muito parecido com o Sr. Freeze. O Electro parece muito com o Dr. Manhattan do Watchmen, pra você ter uma ideia da quantidade de poderes que deram pro Electro. Ele faz aquele efeito de desaparecer e aparecer muito parecido com o Dr. Manhattan. Eu não sei se foi uma homenagem, também tem o Watchmen, que também é o Watch, que também é relógio, que também é tempo, tô falando de tempo toda hora aqui. Mas eu achei um pouco parecido demais, assim. Você fica meio preso no Dr. Manhattan de vez em quando. E o Electro fica meio perdido, sem saber o que fazer com os poderes, e ele é acolhido pelo amigo de infância do Peter Parker, o Harry Osborn, que é aquele cara loucaço, aquele cara de psicopata, e ele vai, manipular o Electro contra o Aranha. É o segundo personagem vilão do filme, que é o Duende Verde. O Harry Osborn, ele tem uma doença genética que não fica muito bem explicada, mas que ele vai morrer. E ele tem pouco tempo, mais uma vez, para achar uma cura para si mesmo. Ele descobre que o Homem-Aranha, no sangue do Homem-Aranha, pode ter a solução para o problema dele. Então ele pede uma transfusão de sangue do Homem-Aranha para poder se curar e tal. E o Homem-Aranha acha que isso vai dar merda, cara. Então isso gera no Duende Verde, que não é chamado de Duende Verde nesse filme, um ódio também mortal pelo aracnídeo. E o terceiro vilão desse filme é o Homem-Rinoceronte, o Rhino, que eu apostava aqui que aquela cena do trailer ia ser que o primeiro embate do Homem-Aranha ia ser contra o Rhino, para depois descortinar os novos vilões, mas não. Na verdade, sim, porque o Rhino está no início do filme, sem a sua armadura, e o Aranha prende ele, e depois ele também vai buscar a vingança contra o Homem-Aranha. E a armadura do Rhino, ela tem uma estrela vermelha soviética que eu acho que depois de 25 anos que a União Soviética acabou, eu acho que toda a tecnologia soviética já está ultrapassada a essa altura, né? É só se tem uma sociedade secreta que quer a volta do comunismo. O filme inteiro é uma introdução ao Sexteto Sinistro, que é um filme que vai reunir 6 vilões do Homem-Aranha contra ele. Então você achava que 3 era muito, você imagina o que vão fazer com 6 vilões, né? O filme todo trabalha com uma introdução ao Sexteto Sinistro, entre elas o cara que junta o Sexteto Sinistro, que é o The Gentleman, que é ele chama Mr. Fierce, que tá lá, a gente descobre que é um cara misterioso, de chapéu, que parece só de costas, ele é o Mr. Fierce, ele está numa das histórias do Sinister Six, ele que reúne o grupo e tal, e ele tá nesse filme. Temos também outros personagens escondidos, como a Felicia Hardy, a Gata Negra, que é aquela que tem o poder de tirar foto de costas se mostrando a bunda, e o Mr. Smite, que tá lá, quem faz é aquele cara do The Office, o B.J. Novak. Então são easter eggs, são personagens que podem ainda aparecer nos próximos filmes sobre o Homem-Aranha. Voltando a falar do Duende Verde, o Duende Verde aparece para cumprir a sua missão de Duende Verde, que de acordo com os quadrinhos é matar Gwen Stacy. Sim, nessa altura você já sabe que a Gwen Stacy morre. Os quadrinhos ela morreu lá em 72, 73, e no filme ela também morre dentro de um relógio, onde mais uma vez a referência ao tempo, a referência à engrenagem dos relógios e tal, e o Duende Verde derruba ela daquela torre. Não é mais na ponte, apesar de ter uma cena na ponte, eu não sei se é a ponte do Brooklyn ou se é a ponte de George Washington, sei lá que ponte é aquela, mas eles preferem colocar a morte da Gwen Stacy dentro de uma torre de relógio, onde ela cai, o Homem-Aranha tenta salvar, joga a teia, mas no último momento, por 1 segundo, ele não consegue salvar a Gwen Stacy, que fica por 1 centímetro, ela bate a cabeça no chão e explode os miolos dela e ela, infelizmente, morre. Mais uma vez a metáfora do tempo, por uma fração de segundos, o Homem-Aranha não consegue salvar o grande amor da vida dele. E é mais uma morte nas costas do Homem-Aranha, mais uma angústia interna que ele vai ter pro Peter Parker. Outra coisa de Peter Parker que eu esqueci de falar, que eu gosto pra caramba, ele é um gênio. Nos quadrinhos do Peter Parker ele é um gênio, ele é um cara superdotado. Ele é um cara muito inteligente. Todas aquelas questões do lançador de teia, que não é mais orgânico, que muita gente reclamou, por que o Peter Parker consegue fazer um lançador de teia? Porque ele é um gênio! Ele é brilhante, ele é um super cientista amador. Outra coisa muito estranha do filme é quando o Peter Parker descobre o laboratório secreto do pai dele, que fica dentro de uma estação de metrô e tal. Então, pô, era só esconder lá dentro. Não precisava fazer toda uma engrenagem para aparecer, mas sabe, visualmente funciona. E eu acho engraçado que o pai do Peter Parker, ele grava um vídeo. Eu sou a chave para os experimentos com genética
e eu estou agora saindo de cena porque eu não quero que caia em mãos erradas, mas o meu filho, que tá ali morando com a tia dele, lá no Queens, ele no sangue dele tem, tá? Então se você é um vilão e você está vendo esse vídeo, pode correr atrás daquele menino indefeso que eu deixei lá, deixei pra trás, porque ele é a solução para os seus problemas. Podem me esquecer, tá bom? Obrigado. Isso é ridículo, por que ele faria isso? Dr. Parker, sua mula! É tão idiota como o Obi-Wan Kenobi escondeu o Luke Skywalker sob o sobrenome Skywalker com o tio dele. É a mesma merda, você fez a mesma burrice. Eu acho legal essa história de trazer os pais do Peter Parker para amarrar todo o conceito. Você vê que todos os vilões do Homem-Aranha, eles têm alguma coisa com animal, né? Até os que não tinham, tá valendo agora. O Peter Parker é uma aranha, aí tem o Electro, ele é uma enguia elétrica agora. A gente tem o Rhino, que é o rinoceronte, a gente tem o Abutre, que é um animal, a gente tem o Octopus, que é o polvo, temos o Camaleão, que é um animal, temos o Chacal, que é um animal, e temos o Kraven, que é o caçador, que esse aí, ele caça os animais, né? Eu acho que só salva o Duende, que é uma criatura, né, mitológica, e o Homem-Areia. Outros exemplos também podem ser o Mistério, que também não é animal, até onde eu sei. O Lagarto também é um vilão animal, e eu achei interessante essa ideia de fazer a Oscorp mexer com genética, cruzando animais com homens, porque consegue amarrar quase todas as origens de quase todos os vilões do Homem-Aranha, até mesmo o próprio. E como eu estava dizendo, o Duende Verde aparece só no final e é incrível como ele consegue usar toda aquela tecnologia pela primeira vez. Ele sabe, era tipo, acho que quem desenvolveu as armas do Duende Verde foi o Steve Jobs, sacou? Porque é tudo intuitivo, ele sobe lá, já sai voando, e já sai soltando bomba e tal. A caracterização do Duende Verde, eu não comentei, vou falar agora. A gente teve toda aquela história da máscara, por que não colocou uma máscara? Para a gente sabe que uma máscara de metal não funciona, ficou aquele Power Ranger lá do outro filme que ficou uma bosta. E a gente tem agora um Duende Verde com a cara nada, só maquiagem. E ficou todo mundo assim, meu Deus, como é que vai funcionar? Eu já tinha falado aqui que eu acho que aquele cara faz uma cara de maluco muito foda. E realmente o Duende Verde com aquela cara de maluco me impressionou, o cara é realmente bom ator, ele sabe fazer um psicopata muito bem. Eles fizeram o cabelo dele pra trás, assim, pra simular a touquinha e tal, botou aquela roupa que tem alguns tons de verde. Na verdade, o Duende Verde nem é muito verde, né? O Duende Verde é meio preto. O verde ali é só a luz do foguete dele que é verde. Eu acho difícil alguém chamar Duende Verde, porque o cara não é verde, o cara tem uma pereba verde aqui, mas pô, não tem muito a ver. Funcionou, não me incomodou a aparência do Duende Verde, também ele aparece bem no finalzinho. A aparição do Duende Verde é mais ou menos tipo a aparição do Venom, sabe? Ele aparece só pra... apareceu, uma luta, acabou. Vamos ver como vai funcionar o desenvolvimento do uniforme do Duende Verde. É lógico que eles vão fazer algumas alterações no uniforme, porque afinal de contas eles têm que vender bonequinhos diferentes. Falando em uniforme, já tinha previsto que o uniforme do Homem-Aranha tá muito foda. Os efeitos especiais estão muito bons, assim, tá praticamente perfeitos. A gente não tem aquela impressão antiga que a gente tinha de ter um boneco correndo com a roupa do Homem-Aranha, não um boneco de CGI. Não, você realmente esquece que é um efeito especial. O Andrew Garfield e a Emma Stone como um casal, eles funcionam muito bem, talvez porque sejam um casal de verdade. E eles têm uma química muito forte, os dois, e funcionam muito bem. Então, como eu disse, grande parte do filme se passa como uma introdução ao filme do Sexteto Sinistro. Eu não sei se o filme do Sexteto Sinistro vai ser um Homem-Aranha 3, ou se teremos um Homem-Aranha 3 depois do Sexteto. Não sei muito bem. Se você sabe, faça o que você faz todas as vezes que você viu o filme. Escreva aqui embaixo, opine e dê dicas sobre outros temas quentes da cultura pop que eu posso estar comentando aqui. Fala o que você achou do filme. Se você ainda não viu, vai assistir, volta aqui e comenta, não deixe de participar. E a gente volta numa próxima oportunidade com mais um assunto quente da cultura pop aqui no Mais Uma Coisa. Um abraço, pessoal. Tchau, até mais.